Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos, e você pode contribuir com o café, os outros líquidos e a produção de conteúdo aqui neste canal, clicando no botão Valeu demais neste vídeo se ele te ajudou bastante, sendo membro aqui do canal, juntando-se também ao Apoia-se e comprando os meus cursos. Link e informações na descrição deste vídeo. E hoje nós vamos falar de 10 dicas para fotografar cachoeiras. E a primeira dica é: faça seguro do seu equipamento fotográfico. Por isso eu estou aqui com o site dos meus amigos da Fotoseg, corretora de seguros, aberto aqui. No site fotoseg.com.br, os dados estão passando aqui embaixo, tem também os telefones, WhatsApp, tem várias formas de entrar em contato com a Fotoseg. Faça uma cotação e descubra aí o valor para fazer o seguro dos seus equipamentos e faça o seguro protegendo o seu investimento. Não só se você for fotografar cachoeiras, o que já é um certo risco para o seu equipamento, né? Vai que lá você dá aquela tropeçada no tripé, dá aquela esbarrada, cai o equipamento na água, deu perda total, precisa acionar o seguro, seu investimento está protegido. Mas para quaisquer outras situações, vai passear, vai viajar, vai trabalhar com seu equipamento fotográfico, proteja o seu investimento fazendo seguro. Muita gente me pergunta se é caro. Não é caro. É uma fração do preço do seu equipamento e conforme as coberturas esse valor vai variar. Mas uma vez que você fica tranquilo sobre o seu dinheiro investido ali, vai que acontece alguma coisa, seu investimento está protegido, vale a pena. Também me perguntam se precisa de nota fiscal para fazer o seguro. Na maioria dos casos não, mas quem pode responder isso com propriedade é o pessoal da própria Fotoseg. Normalmente você precisa tirar foto do seu equipamento, onde aparece o número de série e tudo mais, para que eles tenham os registros completos, mas muitas vezes você não precisa da nota fiscal. Mas entre em contato com eles para tirar suas dúvidas e fazer uma cotação do seu seguro e proteja o seu investimento. A Fotoseg é quem patrocina este episódio aqui no canal. Esse vídeo, apesar de serem 10 dicas, estará na playlist 5 dicas, que tem um vídeo ou outro ali com 10 dicas. Então estará na playlist 5 dicas, que é a playlist para você dar aquele upgrade, né? Aquela melhoria nas suas técnicas de forma rápida e prática, com dicas muito práticas, que você pode simplesmente ver o vídeo, pega as dicas e vai aplicar. Mas vamos lá, vamos para as outras dicas. A primeira das 10 é: faça seguro e faça com o pessoal da Fotoseg. Seguro para drone, notebook, seguro para câmera fotográfica, todo o seu equipamento. Vamos lá. Primeira coisa, encontre uma cachoeira. Então, dica número 2, né? A primeira foi faça seguro, dica número 2, encontre uma cachoeira. Pode parecer bobagem, mas você precisa saber mais ou menos onde tem cachoeiras, como elas são, como é o acesso a elas, para que você prepare a sua jornada fotográfica até lá. Então vai em buscadores, Google ou qualquer outro buscador da sua preferência, pega a cidade que você mora e coloca lá, cachoeira perto de... Então se eu colocar cachoeira perto de São Paulo, onde eu moro, virão várias cachoeiras até dentro da cidade de São Paulo, porque tem parques que tem algumas pequenas quedas da água. No entorno da cidade de São Paulo, indo para Grande São Paulo, já tem várias outras unidades de conservação, parques e tudo mais, que também tem cachoeiras. E se você vai expandindo o seu raio de busca, você vai fazer uma viagem, ok, nessa viagem que você vai, procura lá, tem cachoeira na cidade que você vai? Então o primeiro ponto é, faz uma listinha, mapeia, e aí pensa, você vai se hospedar num hotel, numa pousada, num lugar... Que distância você está, como é que é o acesso, faz a preparação da sua viagem para que você não só saiba para onde você vai, o que você vai encontrar lá, mas quanto de tempo você precisa separar do seu passeio, da sua viagem para aquelas fotografias. Porque se eu posso dizer uma coisa para vocês com muita certeza, é que qualquer cachoeira, até a menorzinha que tiver no seu caminho, dá para você ficar pelo menos umas 3 horas ali fotografando de variados ângulos, de variadas regulagens, com variadas técnicas. Então tem muita coisa para fotografar numa cachoeira. E então faça uma boa pesquisa para te orientar. Se eu posso dar uma dica de eu, morador da cidade de São Paulo,
Se a gente vai ali para a região da Serra da Mantiqueira, então municípios como Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, aquela região é primorosa em cachoeiras. Então qualquer uma dessas cidades que eu citei e outras daquela área, se você se hospeda por ali, com poucos quilômetros de carro você visitará não uma nem duas, mas dezenas de cachoeiras. Então fica a dica de uma região. Você aí de outros estados da federação, outras cidades, coloca aí nos comentários por gentileza para a gente fazer uma grande sessão de serviço aqui desse vídeo, que é: moro em tal lugar, tem cachoeira a tantos quilômetros de distância, no parque, na serra, na montanha, o acesso é fácil, não é fácil, a estrada de asfalto, é terra. Vamos todo mundo dar uma de guia turístico aqui. Tem uma região que eu gosto muito, que é o que eu falei, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão. Essa região eu gosto bastante de ir para lá para procurar cachoeiras. E tem muitas naquela área. Coloca aí as suas dicas. Próxima dica: explora a cachoeira em busca de composições. Não fica contente só com o primeiro ângulo que você achou, a primeira foto que você achou, já montou o tripé lá e sai fazendo foto. Não, explore. Um lugar rende inúmeras fotos. Então o rio visto mais de frente, mais de lado, mais pelo outro lado. Se você tem um drone mais de cima, com teleobjetiva, com grande angular, tem inúmeras possibilidades estéticas que um mesmo curso de água oferece para você. Então, explora a cachoeira em busca de composições, veja o entorno, porque às vezes não só a cachoeira enchendo a sua fotografia, mas uma paisagem mais aberta pode ser interessante. E uma outra coisa que eu te falo: fica de costas para a cachoeira por um minuto e veja o resto da corredeira do rio. Às vezes o rio é muito interessante visualmente e até mais interessante que a própria cachoeira. Pode render fotos bem legais. Essa foto que você está vendo na tela aí, eu estava exatamente de costas para uma cachoeira. Um kit básico de equipamentos, tá? Quarta dica: kit básico de equipamentos envolve um bom tripé, tá? Qualquer bom tripé suficientemente estável para que você tenha a segurança do seu equipamento. Filtro UV, você vai precisar de filtro UV, mesmo quem não gosta de pôr filtro UV na lente, leva um filtro UV e põe na sua lente por causa do respingo da cachoeira, senão vai ficar respingando direto na sua lente. Filtro polarizador é muito útil para controlar reflexos e a saturação das cores. E filtro ND, densidade neutra, caso você queira fazer longas exposições com a água. Mas como eu mostrei naquele vídeo de escolha de tempo de exposição em fotografia de cachoeiras, o tempo de exposição sem filtro já rende uma sensação de movimento bastante boa. Uma vez achada a sua composição, quinta dica: faça variações de tempo de exposição, como aquilo que eu mostrei para vocês no vídeo lá de tempo de exposição em fotografia de cachoeiras. Faz variações, porque você olhando lá na hora, talvez você não tenha condição de, na hora dos cliques, ter certeza de qual dá a melhor sensação de movimento possível. Isso você no seu computador vai ter como analisar melhor. Então faz sequências de tempos mais curtos a mais longos, compensando ali com a abertura, com o ISO ou com o uso de filtros, para que você tenha opções de escolha. Sexta dica: não existe filtro ND certo ou errado, tá? Tem uns vídeos aí na internet que a pessoa fala: ah, esse aqui é o filtro para fazer tal coisa. Não existe isso, porque depende da condição de luz. Tem cachoeira que está na sombra, tem cachoeira que está no sol. Tem época do ano que muda o fluxo de água, então a água pode vir com maior volume ou menor volume. E aí cada situação pode demandar um filtro diferente. Você está no sol do meio-dia ou você está no entardecer, no pôr do sol. Então tudo varia muito. Uma boa dica é: compra um filtro de densidade neutra variável, aqueles filtros que conforme você vai girando ele vai escurecendo, porque aí você vai estudar densidades diferentes e vai começar a perceber: eu gosto mais de 2 pontos, 4 pontos, 5, e aí você compra os de densidade fixa específicos para o que você mais gostou. Eu diria que filtros na faixa de 5 a 7 pontos são os mais úteis para longas exposições não exageradas. O ND1000, que é o de 10 pontos, ele geralmente dá um movimento exagerado para a água. E os NDs de 1 e 2 pontos podem muito bem ser substituídos por um polarizador. Então,
3, 4, 5, até 7 pontos são os intervalos aí ideais para os filtros ND, mas não tem um ND certo e nenhum errado. Eu meio que dei uma dica que está separada, está como 7ª dica para estudar, comprar o ND variável. Então, era a 7ª dica. 8ª, proteja a sua câmera de respingos. Você pode usar aqueles PVCs culinários, aquele plastiquinho que se usa para cobrir alimento. Você pode usar isso para dar uma encapadinha na sua câmera, para que todo aquele respingo e toda aquela névoa úmida que fica no entorno de uma cachoeira não fique aí empesteando seu equipamento. Se você tem uma câmera perfeitamente vedada contra poeira e umidade, você quer confiar na vedação, tudo bem também. Mas se não é o caso, ou se você não quer dar essa confiança para a vedação da sua câmera, esses plastiquinhos de cozinha ajudam a dar uma vedada no equipamento. Existem capas para usar na câmera, mas elas custam um certo dinheiro, então às vezes a gente não vai usar tantas vezes. O plastiquinho de cozinha às vezes resolve. Mais uma coisa aqui, fotografe em RAW para ter mais controle dos contrastes. Dá uma olhada nessa foto. Isso é luz do meio-dia, tem muita área de sombra e muita área parecendo estourada. Mas olha depois do tratamento. Então o arquivo RAW nos dá a liberdade de controlar melhor os nossos contrastes, as luzes, as sombras e assim por diante. Mais uma dica aqui, já estou perdendo a conta, mas são umas 10 ao fim. Se possível, volte mais vezes ao mesmo lugar em épocas do ano diferentes e horários diferentes. Fez uma viagem para um local, consegue visitar o local na parte da manhã e na parte da tarde, ou ficar ali o dia inteiro para experimentar as variações de luzes? Faça isso. Pode voltar em outra época do ano, porque no verão chove mais e aí tem maior fluxo de água, a vegetação está mais verde. No inverno chove menos, o fluxo de água é menor, a vegetação está mais ali amarelada, marronzada. Você tem fotos diferentes conforme a época do ano. O rio muda, a cachoeira muda, a vegetação muda, então a sua fotografia vai mudar também. Então, no mesmo lugar, às vezes na mesma composição, renderá fotos diferentes. Por fim, a última dica que eu quero dar para vocês é: curta o momento. Não fica só olhando para a câmera, não fica só preocupado com a sua foto. Não transforme o seu passeio ou sua viagem de férias numa sequência de metas para cumprir, que senão vira trabalho, né, gente? Então pensa assim: vou para aquele município lá que o Vernalha falou, lá São Bento do Sapucaí, procurar cachoeira. Tá, tem umas 20 cachoeiras lá. Se você faz uma viagem querendo clicar todas porque é uma meta, porque aí chega lá, o dia tá nublado, ou tá chovendo, você não consegue ir pro local, ou o local não abre de fim de semana, sei lá, várias coisas dessas. E aí você começa a ficar frustrado por não conseguir executar um plano. Então não planeja tanto, vai se divertir um pouco, vai passear um pouco, tira o olho da câmera um pouco e olha para a paisagem. Sente o cheiro daquele ar úmido no meio da vegetação, sente o cheiro, respira aquilo. Então curte o momento, aproveita a vida, porque a fotografia é uma parte da vida, mas ela não é tudo na nossa vida. Então aproveita, curte o seu passeio num lugar incrível. Cachoeiras são lugares incríveis para a gente ficar lá só parado, olhando, respirando, pensando, meditando. Vale o passeio até sem câmera. Mas levou câmera? Segue essas dicas que eu falei para vocês. E não se esqueça que a primeira dica foi: faça seu seguro lá com o pessoal da Fotoseg. Os dados deles estão na descrição desse vídeo. A gente se vê num próximo vídeo, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.